Paz do Senhor, querida igreja, queridos irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Nós estamos dando início à nossa classe de Escola Bíblica Dominical com a classe de jovens e adultos. Hoje, em especial, estamos num novo formato para que você possa aproveitar o estudo de hoje. Nós temos um encontro com 6 jovens profetas. E aí nós vamos discorrer toda essa manhã, na verdade, em 1 hora, o Salmo de número 23. Então, agora no início dessa manhã, já pega a sua Bíblia, já pega a sua revista. Nós estamos fazendo uso da revista da editora Betel, que fala sobre o livro de Salmos. E hoje, em particular, nós vamos estudar sobre o Supremo Bom Pastor. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração para que o nosso coração já esteja preparado e pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Então, você aí de casa e os irmãos que estão nos acompanhando aqui no templo da igreja, da ADVIP, nós vamos fazer uma oração inicial. Ore com a gente nessa manhã. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Te agradecendo, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem derramado em nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai querido, que a Tua presença esteja em nosso meio. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Usa Teus filhos, Senhor amado, com graça, com poder, Senhor amado, para falar aos nossos corações. E que nada, Senhor, possa nos impedir nessa manhã de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Fica conosco, Senhor, nessa manhã. Visita cada lar representado. Visita, Senhor amado, cada um, Senhor. Tu conheces cada um, ó Pai querido, que está por trás dessa tela, Senhor amado, da TV, do computador, do celular, Senhor amado. E Tu conheces as aflições. Nós Te pedimos, ó Pai querido, que seja uma manhã de bênção, Senhor. É isso, ó Pai querido, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos de um louvor? Vamos louvar a Deus e logo mais a gente começa aqui. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha.
de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Fazer parte desta reunião, que você possa abrir o seu coração para receber o que Deus tem para derramar na manhã de hoje. Amém. E o nosso jovem, o evangelista Sérgio de Castro. Bom dia, gente. Paz do Senhor, querida igreja. A minha oração que nessa manhã você seja alimentado, você receba instruções de Deus para a sua vida, e que você saiba que você tem um bom pastor que cuida de você nos mínimos detalhes. E é um prazer estar aqui reunido com essa galera tão top e tão boa aqui. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Amém. Amém. Como eu iniciei, nós falamos que nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre a revista da editora Betel, que vamos estudar sobre o livro de Salmos. Então, se você deseja adquirir,
durante a semana, na terça e na quinta-feira, nós temos ainda algumas revistas disponíveis para compra. Se você desejar adquirir, terça e quinta, de 9 da manhã às 4 da tarde, procure a diaconisa Ana Paula, que estará aqui para entregar a revista. Custa o valor de R$15, se você desejar adquirir. Vamos então ao nosso texto bíblico, hoje com o estudo de Salmo 23. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo e nós vamos fazer a leitura introdutória de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você vai receber agora um estudo onde cada um vai falar sobre um versículo. E vamos dar início com o diácono Everson nessa manhã. Amém. Eu fiquei responsável pelo Salmo de 23, do verso 1, que vai nos dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo ele é chamado como um salmo de confiança. Ele celebra a confiança de Davi no Senhor. Quando Davi ele vai utilizar esse salmo, ele vai refletir os benefícios que o Senhor já fez na sua vida. Eu anotei, e um escritor, teólogo e cristão, Alain Perros, vai dizer: vai concluir em relação a este salmo a proteção persistente e amorosa de Deus. Essa proteção restauraria cotidianamente Davi a plena comunhão com o Senhor. Esse salmo ele vai transpirar tanta confiança no Senhor, que ele vai ser um salmo que vai começar e terminar da mesma forma. Ele vai ser um salmo que vai ter ausência de queixas, ele vai ter ausência de dores, ele vai ter ausência de enfermidades, ele vai ter ausência de falar sobre traição de amigos. Esse salmo é um salmo de confiança, onde Davi, ele está tão impactado pela bondade de Deus, mas tão impactado pela bondade do Senhor no decorrer da sua vida, que Davi decide celebrar e exaltar as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi ele é tão impactado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que ele vai optar por lembrar de tudo que Deus fez nos dias das angústias. Davi ele vai então transpirar, passar, expor, ele vai transportar do texto algo extremamente sensível, que é gratidão. Gratidão é o ato de reconhecer uma pessoa que lhe auxiliou beneficamente em meio a uma necessidade. Quando nós somos impactados pela bondade do Senhor, seja de forma direta ou de forma indireta através da vida de alguém, nós somos constrangidos e impulsionados a viver uma vida de gratidão. O que Davi está vivendo aqui nesse momento é uma vida de gratidão. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, é o pastor que cuida do meu presente. Eu queria até pedir o Wesley para vir aqui rapidinho. Eu aprendi com a pastora Flávia Veloso, né? Que presentes abrem portas. Mas quando nós falamos de gratidão, nós entendemos que presente consolida tudo aquilo que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. E é rapidinho, mas eu queria deixar aqui como uma lembrança, tanto para o pastor André quanto para a missionária Catiúça, que são meus amigos, que me acompanham, são bênçãos de Deus para a minha vida, como gratidão a essa lembrancinha. Meu Deus, é forte. Pena que não pode abraçar. É verdade. Essa lembrança de gratidão por tudo que o Senhor abençoou a minha vida, a minha casa,
através da vida deles. Quando Davi, ele vai falar sobre esse salmo de gratidão, ele vai dizer que o Senhor é o seu pastor. Esse salmo, ele vai pertencer a uma trilogia. O salmo 22 é falando acerca do Salvador, o 23 o pastor e o 24 o soberano. Ele também pode ser definido como a cruz, o cajado e a coroa. Quando nós vamos olhar esse salmo em relação a Davi como seu pastor, ele está falando de alguém que tem intimidade com o seu pastor. Davi, ele não está falando meramente como alguém que passou por isso, porque quando nós vamos olhar a história de Davi, Davi foi um pastor. Quando nós vamos ver em 1 Samuel 16:11, nós vamos ver que todos da casa de Jessé haviam passado, mas Samuel vai olhar e vai falar: passaram todos? E Jessé vai dizer: ainda não, ainda tem um que apacenta as minhas ovelhas. Quando nós vamos olhar um pouquinho mais adiante, que nós vamos ver Golias enfrentando o povo de Israel, a nação do Senhor, e ninguém vai batalhar, e quando ele diz que ele vai, Saul diz: contra esse homem você não pode ir, e Davi vai falar o seguinte: Davi respondeu: este servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um urso ou um leão e levava o rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matar. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu já fui um pastor na vida, mas eu tenho prazer em ser ovelha. Davi, ele tinha prazer em ser ovelha, porque ele entendia que as características do pastor eram características únicas. Que características eram essas? Eu até anotei para eu não poder esquecer. Pastor pode entrar legalmente no aprisco das ovelhas. O pastor instrui as ovelhas com a sua palavra e os guia com seu exemplo. As ovelhas conhecem o seu pastor, ele é devotado inteiramente ao seu rebanho e, se preciso, dá a vida por elas. E é ele que vai adiante delas. Davi aqui está entendendo que todas as vezes que nós proclamamos que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos dizendo: ele tem livre acesso ao rebanho, ele é uma referência para a nossa vida, nós temos comunhão com ele, nós reconhecemos o seu cuidado inigualável, nós sabemos que ele se encarrega de abrir o caminho. Talvez essa manhã alguém que esteja nos ouvindo esteja com o caminho entulhado, parado, mas saiba que o Senhor, o teu pastor, tem a responsabilidade, é responsável por abrir o caminho. Por quê? Porque nós estamos declarando, quando nós dizemos que ele é o nosso pastor, que ele é a nossa segurança. A segurança da ovelha é que ela possui um pastor que guia ela nos momentos bons e nos momentos difíceis. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que proveu o meu presente. Deus está provendo o teu presente porque ele é o teu pastor. Sabe, é isso que Deus está nos dizendo. Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, é o pastor do presente, é o pastor que abre caminho, é o pastor que provê todas as coisas, é aquele que sustenta, é aquele que anima, é aquele que fortalece, é esse pastor. É por isso que nós temos prazer em ser ovelha. E para a gente continuar e concluir, que faltam 3 minutos e 4, ele vai continuar dizendo e vai falar: nada me faltará. Quando ele fala sobre isso, ele está apontando para o futuro, porque se o pastor provê no presente, ele está apontando e está dizendo: o meu pastor já está no futuro, preparando o que pode ser de necessidade e suprindo para que eu não fique parado no meio do desespero. Esse verso ele está apontando para um pastor que cuida do futuro, e também introduz o restante do salmo que todos os meus irmãos vão falar. Esse pastor, ele está dizendo, Davi está dizendo: nada me faltará. E existiam 7 porções que o pastor derramaria sobre a vida da ovelha na caminhada. Que porções eram essas? Nada faltaria como satisfação. Salmo 23, 2, parte A. Nada me faltará como orientação. Salmo 23, 2, parte B. Não me faltará restauração. Salmo 23, 3, parte A. Não me faltará justiça. Salmo 23, 3, parte B. Não me faltará coragem diante do perigo. Salmo 24, 4, parte A.
Não me faltará a presença divina, Salmo 23, 4, parte B. Não me faltará conforto na tristeza, Salmo 23, 4, parte B. Davi está dizendo: o Senhor está cuidando do meu presente, está provendo os meus futuros e nada me faltará. Sabe por quê? Porque a provisão, o socorro de Deus te alcançará a ponto de você entender que o que você vive hoje não é capaz de te parar, e o que você pode viver também não terá o poder de te parar. Sabe, Davi está dizendo: eu não vou ficar desorientado, eu não vou ficar destruído, eu não serei amedrontado pelas adversidades, a injustiça não me destruirá, eu não estarei sozinho, e eu entenderei que eu não serei uma pessoa instável no tempo de adversidade. Davi está dizendo: nada me faltará. Por quê? Porque haverá para minha vida satisfação. Deus está dizendo para nós essa manhã: haverá satisfação, orientação, restauração, justiça, coragem diante do perigo, presença divina e conforto em tempo de tristeza. Ele é a certeza da nossa provisão constante. O que quer dizer constante? Aquele que não muda, não tem invariação, não é inalterável, não é invariável, e ele é a certeza disso todos os dias. Isso indica que nós provaremos de tudo isso durante toda a nossa vida. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida para finalizar. Não te faltará nada, porque o Senhor é o teu pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Descansa o teu coração. O teu bom pastor está cuidando de tudo e nada terá falta. Vamos para o versículo 2. Diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Meus irmãos, a paz do Senhor. O que dizer depois de um mestre desse, né? Forte. Fica até meio desconcertante, mas vamos lá. O verso 2 diz que deitar-me faz em verdes pastos. Esse salmo, ele é considerado como um dos mais belos cânticos de confiança. É o salmo também conhecido como o salmo da provisão. Quando Davi diz deitar-me faz, Davi ele está dizendo da confiança que ele tem no bom pastor. Ele diz que deitar-me faz o bom pastor. E por que eu deito? Eu deito porque eu confio. Deitar, estar dizendo descanso, por seu significado descanso. Então quando eu deito, eu descanso. Eu deito por quê? Porque eu confio. Mas existe também aquelas vezes em que nós deitamos, mas não descansamos. Então o que o Davi está dizendo é: eu deito e descanso. Eu deito e confio no meu bom pastor. Deitar me faz em verdes pastos. Verdes pastos tem por suas traduções remansos, campinas de relvas com pequenas lagoas, aonde as ovelhas encontrava refrigério, repouso e paz. Davi está dizendo que aonde o bom pastor faz deitar, há descanso, refrigério e paz. Verdes pastos era onde as ovelhas iam para encontrar descanso, paz. Então Davi está dizendo que eu deito e descanso e nada me falta. Porque verdes pastos também tem por suas traduções pastos verdejantes. Em um âmbito
para as ovelhas quer dizer comida farta. Em um âmbito para os servos de Deus tem vida espirituais. Vida espiritual é alimento. Então, o que o cristão ele precisa, como ele faz para chegar a esses pastos verdejantes? O cristão, até ele chegar a esses pastos verdejantes, a essa calma, a essa mansidão, nós passamos por muitas coisas em nossas vidas. Nós passamos por muitas tribulações. E o que o bom pastor nos faz? O bom pastor nos faz descansar em meio às tribulações, em meio às tempestades. No segundo ponto, Davi vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi está dizendo que o bom pastor o guia mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, quando elas iam até os pastos, nem sempre ali elas encontravam águas. Era preciso elas caminhar mais um pouco até que elas encontrassem águas. Em algumas vezes, nem todas as vezes, as ovelhas encontravam águas perto dos pastos. O que Davi está dizendo é que o bom pastor guia mansamente. As águas, ela está ligada a repouso também, a descanso também. Mas ele está dizendo que o bom pastor o guia manso às águas tranquilas. Do que vale as águas estarem tranquilas se eu não estou manso? Então, não basta só as águas ser tranquilas, eu também preciso estar manso. Então, eu percebo aqui que Deus, ele não só trata algo exterior, mas também interior. Quando ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está dizendo que, além das águas serem tranquilas, ele também me faz ser manso. E eu fui pesquisar a respeito de afogamento, né? Um dos maiores casos de afogamento não é quando o mar está bravio. Quando o mar está bravio, não. Quando o mar está revolto, né? Quando está aquela turbulência. Mas sim quando aquele homem que está no mar está desesperado. Estudos relatam que para eu ficar em cima das águas, eu preciso respirar, encher o pulmão de ar, manter a calma, para que eu possa me manter na superfície. Quando eu começo a respirar ofegante, e eu começo a me debater, a proporção é eu descer, afundar. Então, o que eu preciso para me manter em cima? Eu preciso estar calmo, eu preciso estar manso. Então, o que Davi está dizendo é que ele me acalma, ele me deixa manso em meio às águas tranquilas. Esse estudo está relatando que o nosso bom pastor, ele não trabalha somente em uma área, ele trabalha em todas as áreas. Ele acalma o nosso coração, ele provê os nossos alimentos e ele ainda prepara o caminho para a gente passar. Então, que nós possamos confiar no nosso bom pastor, que a gente possa se manter confiante no nosso bom pastor. Nada vai nos faltar. A confiança, ela está totalmente ligada a eu continuar caminhando e ter a certeza que nada vai me faltar, nem hoje e nem amanhã. O bom pastor, ele trabalha em todas as áreas de nossas vidas. Que nós possamos nos manter confiantes no nosso bom pastor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Mantenha calma, respira fundo nessa manhã,
porque o bom pastor está cuidando de tudo para você, não só no presente, né, Giovanni? Everson e Giovanni já deram a dica aqui. Ele não está só cuidando do presente, mas já está no futuro, preparando tudo e não deixará faltar nada. Nós estamos fazendo o estudo de Salmo 23. Então, abra a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega aí. Não deixe passar, não deixe para depois. Pega caneta, caderno para anotar tudo isso que está sendo ministrado aqui. Já tem bastante, a gente já recebeu bastante do Senhor pela vida do Everson e pela vida do Giovanni. Vamos então para o terceiro versículo de Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Evangelista Sérgio. Eu quero dissertar um pouco aqui sobre o pastor que refrigera a nossa alma e, acima de tudo, também celebrar o Deus que se revela intimamente, né? Os salmistas, eles tiravam a figura do Deus guerreiro, salientavam a figura do Deus de guerra, do Deus que era rei, do Deus que era valente. E Davi, ele vem trazendo a figura do Deus que é íntimo, do Deus que se revela perto, do Deus que não é impessoal, mas esse Deus que é bem pessoal, tão pessoal que se fez carne e habitou entre nós. O salmista, ele vai falar sobre o refrigerar da alma, e todos nós sabemos que as lutas mais agudas que nós enfrentamos não são as externas, mas são aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém percebe, são aquelas internas, são as emoções abaladas, é a mente que está às vezes difusa. O salmista, ele vai dizer sobre o Deus que refrigera a ovelha. Isso aqui também aponta para uma tendência, Giovanni, Everson, que nós temos de muitas vezes se perder dentro do aprisco. Porque o que quer dizer se refrigerar da alma por uma ovelha que está dentro do aprisco? Isso implica dizer que muitos de nós, por vezes, precisamos desse renovo dentro do aprisco. Isso implica dizer também do Deus que não só quer resgatar os de fora, mas que também Ele quer restaurar os de dentro. Então, você que está nos ouvindo na internet, a igreja que está aqui presente, certifique-se do Deus que não só está preocupado, atento com aqueles que estão lá fora, perdidos, mas Ele também está muito preocupado em resgatar os valores que é você, que sou eu, aqui dentro mesmo, sabe? O Deus que não quer te perder aqui dentro. Corremos esse risco, porque a ovelha, algumas ovelhas no contexto, elas tinham a mania de sair do aprisco e ficar entre os precipícios rochosos, sabe? Saíam do aprisco e viviam em constante perigo. E não era uma nem duas vezes que o pastor saía para resgatar essa ovelha. E quando essa ovelha fosse uma ovelha teimosa, né? Aquela ovelha que quer sair toda hora, o que ele fazia, Giovanni? O pastor, por vezes, para ele não perder essa ovelha que vivia beirando os precipícios, ele tomava uma atitude um tanto quanto radical, que era quebrar com seu cajado, né? Os estudos apontam para isso. Ele pegava o cajado e quebrava uma das patas da ovelha, e nisso ele colocava a ovelha entre o seu ombro, e nisso que ela está com a pata quebrada, ela ficava perto do coração dele, porque ele carregava ela no ombro, e a ovelha usufruía, né, perto do coração dele. Eu não sei se essa é a palavra adequada, mas está aqui o benefício de ser ferido.
Porque nessa que Deus nos fere, nessa que Deus nos disciplina, primeiro, Ele está fazendo questão de não nos perder. Ele está querendo ficar envolvido. Ele está querendo ficar perto, íntimo. E na medida que nós somos feridos, e o profeta Oséias disse que Ele mesmo faz a ferida e Ele a ligará, você usufrui de um tempo de intimidade maior com Ele. Porque o crente, ele reage bem às feridas. Se está indo tudo bem, a gente relaxa um pouco na oração, a gente relaxa um pouco na devocional, mas é só a gente ser ferido um pouquinho por Ele, que a gente logo recorre ao caminho da intimidade novamente. Então você que está aí nos ouvindo, Sérgio, eu fui ferido, machucado, a vida não foi linear, né? Teve altos e baixos. O que isso quer dizer? Eu costumo dizer que Deus sempre está falando. É Deus dizendo no meio dessa ferida: eu quero que você esteja perto do meu coração. Eu quero que você seja carregado por mim. Eu quero que você perceba que você não é independente, você não é emancipado, você é meu, sabe? Então que você tenha esse senso de que Deus não fere para matar. Isso aqui já todo mundo sabe. Mas Deus nos fere para que a gente tenha uma intimidade maior com Ele. O profeta Oséias vai dizer também que na época Deus levou o povo de Israel no deserto. E qual era a intenção de Deus? Para lhes falar ao coração. Então está aqui o benefício de ser ferido. Eu acredito que todos nós buscamos mais a Deus nos tempos de calamidade, nos tempos de desespero. E Deus faz isso para que a gente não fique olhando para o precipício, sabe, com aquele desejo de se jogar e perder a própria vida. Como Jesus disse, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Esse é o refrigério da nossa alma. E o salmista vai dizer mais que esse bom pastor nos guia pelo caminho da justiça, pelo amor ao seu nome. Aí a Bíblia que eu estou usando, do expositor, ela fala justamente sobre isso, do Deus que nos guia, porque nós não temos condições nenhuma de nos autoguiar. A pergunta que eu faço para nós nessa manhã é essa: aonde as nossas próprias escolhas nos levaram? Eu digo por mim, as minhas próprias escolhas por vontade, sem consulta a Deus, nos faz chorar, nos faz perder, sabe? Os planos são amassados. Então Deus quer que a gente segure na mão dEle. Deixe que Ele guie a nossa vida, porque a nossa sabedoria é carnal. A nossa sabedoria é limitada. A gente pensa que está indo pelo caminho correto. Mas Deus, Ele sabe que existem vários caminhos, várias alternativas. E muitas vezes nós não sabemos o caminho correto. Mas a boa notícia é que Ele sabe o caminho correto. Às vezes tem caminhos que tem buracos, armadilhas, mas esse bom pastor nos guia pelo caminho da justiça. E o que é esse caminho da justiça senão uma alma perdoada? O que é esse caminho da justiça senão uma alma que volta ao seu estado original? Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que talvez saiu do seu estado original, se perdeu. Mas assim como Deus desceu no jardim, eu gosto disso, Deus desce no jardim e não pergunta: Adão, como você está? Ele pergunta para Adão: aonde? E Adão estava escondido atrás das suas próprias obras, com medo. E Deus desceu no jardim a fim de resgatar o homem que Ele criou. Aonde está o homem que eu criei? Aonde está a ovelha que eu deixei? Então, nessa manhã, Deus está à sua procura. Deus está caçando, não aquela ovelha que se revolveu na lama. Deus está caçando
a ovelha que ele criou de forma original. Aquela ovelha da intimidade, aquela ovelha da adoração, aquela ovelha que deixa-se ser guiado pelo caminho da justiça. E é bem verdade que o homem ele tem a sua justiça própria, e o profeta Isaías disse que a justiça do homem é como trapos de imundícia, mas por isso Jesus nos resgatou. Ele nos guiou pelo caminho da justiça. A justiça que não é nossa, não é uma justiça que nós conquistamos por mérito, foi a justiça de Cristo em nós. Nós conquistamos aquilo que nós não tivemos capacidade de conquistar, Jesus conquistou por nós. É por isso que Paulo disse que ele procura deixar as coisas para trás e caminhar pelo caminho da perfeição pelo qual ele foi conquistado. Então, nessa manhã, permita-se ser guiado pelo caminho da justiça. Ele lava a tua alma, lava o teu interior, e se porventura ele te quebrou, é para ele te trazer de volta. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus relacional, esse bom pastor, ele não só cuida do exterior, do que é exterior, né, das nossas necessidades diárias, mas também cuida do nosso interior. Isso é maravilhoso. Vamos de mais um louvor. E você permaneça aí, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, os meninos vão descer. E aí vão chegar mais 3 jovens profetas para a gente continuar o estudo. Vamos louvar? Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render em te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render em te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor também pela vida da equipe de multimídia daqui da ADVIP, em nome do obreiro Wesley, do obreiro Lucas, que no meio do louvor vieram, higienizaram os microfones, deixaram tudo organizado para que os novos jovens pudessem assumir aqui o altar e transmitissem a mensagem. Muito obrigada a vocês, ao Ministério de Louvor da ADVIP também. Deus abençoe vocês. Vamos prosseguir, Salmo de número 23. Nós estamos aqui já com novas pessoas, né? A jovem e diaconisa Natália de Oliveira. Cumprimento os irmãos. Olá, queridos, boa noite, bom dia. Sai boa noite, sai boa tarde, mas sai bom dia. É um prazer estar aqui nessa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês que está conosco. Amém. Também está conosco a nossa jovem querida, jovem Esther Lima. Amém. A paz do Senhor, irmãos, a todos que estão aqui, você que está em casa, Deus seja louvado pela sua vida. É uma manhã poderosa e é uma honra estarmos aqui. Amém. E o jovem e obreiro Miguel Alencar. Glória a Deus. Sabe que você é minoria aqui agora, né? Meu Deus. Temos 3 mulheres. Só Jesus. Gente, bom dia, paz do Senhor. É um prazer estar aqui para juntos aprendermos, né? Sobre esse salmo que é tão maravilhoso de se ler e de se ouvir. Deus abençoe sua vida, tá bom? Amém. Vamos então prosseguir, Salmo de número 23. Vamos fazer o estudo agora dos versículos 4, 5 e 6. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Amados, estou nessa responsabilidade de falar nessa manhã sobre o verso 4, como a gente já recebeu da parte do Senhor. E como já foi lido, o salmista agora vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o seu cajado me consolam. Na revista, esse ponto é o 1.3. Presença nas horas mais difíceis. Amados, nós estamos diante de um versículo que é considerado um versículo central desses salmos. E ele é destacado por algo muito interessante. Um comentarista ele vai dizer que ele é destacado pela parte particular aonde os cenários mudam. Davi agora ele não está falando sobre Deus. Davi agora ele não está apresentando o bom pastor, ele não está informando sobre o bom pastor e sobre as suas características. Mas agora Davi troca, ele muda o pronome.
pessoal o pronome pessoal, ele para tu. Porque naquele momento ele estava se dirigindo ao Senhor. Naquele momento ele estava falando com o Senhor. Ele tinha certeza e convicção que o mesmo Deus que caminhava com ele em pastos verdejantes seria o mesmo Deus que andaria com ele no vale da sombra da morte. Ele não estava vivendo naquele exato momento o vale da sombra da morte, mas ele tinha certeza que quando ele vivesse, porque ele já tinha vivido numa outra época, 1 Samuel 19 vai falar sobre isso, quantas das vezes ele viveu o vale da sombra da morte, por quantas das vezes, missionária Catiúça, Davi se sentiu oprimido pelos seus inimigos, mas ele tinha certeza que o Senhor estava com ele, o bom pastor estava ladeado com ele. Ele vai dizer: tu estás comigo. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você anda, mas eu quero lhe dizer nessa manhã, traga essa convicção para você. Diga todas as vezes, todos os dias ao acordar: o Senhor está comigo. Ande pela sua casa, quando você estiver passando pelo momento de aflição, quando a preocupação e a ansiedade querer tomar conta da tua vida, da tua alma, do teu pensamento, diga para ela: o Senhor está comigo, tu estás comigo. Davi tinha essa convicção que o Senhor estava com ele em todo o tempo, que o Senhor estaria com ele, mesmo ele andando, mesmo que fosse para andar no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa um momento difícil da vida. E quem nunca viveu por um momento difícil da vida? O vale da sombra da morte representa um momento de aflição, de preocupação. E talvez devido a essa pandemia, esse isolamento social, você se sinta assim: está chegando o meu fim, eu não sei mais o que fazer, eu não estou conseguindo administrar tantos sentimentos, tantas notícias ruins que vêm o tempo todo através de algumas mídias sociais. Mas eu quero lhe dizer, nessa manhã, eu não sei qual é o sentimento que quer lhe dominar, mas o que eu sei é que em todo tempo o bom pastor está conosco. Convicção significa opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, como resultado da influência. Por que Davi tinha essa convicção? Porque Davi tinha vivido uma experiência com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. As experiências que ele já tinha vivido, a perseguição de Saul contra ele e as diversas outras experiências fez com que ele entendesse que mesmo no vale, mesmo que fosse para atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele, porque o Senhor já estava com ele. Como eu já disse, o mesmo Deus que caminha conosco em pastos verdejantes é o mesmo Deus que se apresenta no fim. Talvez você pense que Deus só está contigo quando o ambiente está favorável. Às vezes nós somos tentados a esse tipo de pensamento. Tudo está caminhando bem, então estou sendo muito abençoado, está tudo muito bom, então seguirei, porque está uma bênção, o Senhor está comigo. Aí o momento de adversidade se apresenta e o medo, a ansiedade, a preocupação, os questionamentos tenta roubar essa convicção do nosso coração. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, fique firme, porque no teu vale o Senhor está contigo. Ele tem essa convicção porque ele tinha uma razão íntima para isso. Sabe? Intimidade,
Como eu já disse, relacionamento. Davi valorizava mais o relacionamento dele com Deus do que o vale. O que você tem valorizado? O que você tem focado? Para onde você tem olhado? Você tem valorizado mais o vale ou a presença de Deus? Você tem valorizado mais esse momento de calamidade, de opressão, de necessidade? Ou você tem valorizado mais a presença de Deus? Eu quero lhe dizer, e eu já começo a encerrar minha oportunidade, me diga o que você tem valorizado, e eu te direi qual será o seu posicionamento. Eu te direi qual será a sua reação. Porque quem valoriza a presença de Deus enfrenta o vale da sombra da morte sem ter medo. Porque sabe que a presença de Deus é maior do que o vale da sombra da morte. Porque sabe, aleluia, que a presença de Deus está acima. Está acima de tudo, está acima do desemprego, está acima da pandemia, está acima do isolamento social. É por essa razão que nós estamos firmes, porque quando a gente entende que nós temos o vale, temos necessidade, temos calamidade, precisamos enfrentar. Davi não estava enfrentando, mas ele já estava se vendo, porque se ele precisasse enfrentar, o Senhor estaria com ele, e ele valoriza essa presença. Eu quero lhe dizer, eu quero citar, na verdade, Charles Spurgeon. Ele vai dizer o seguinte: o homem dominado pela aflição e pelo temor morre antes do tempo. É por isso que existem muitas pessoas morrendo antes do tempo. É aquela brincadeira, né? Vivo ou morto. Está vivo, mas está morto. Porque se deixou se entregar pelo momento. Mas nessa manhã, e eu começo a concluir, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos convida a viver novidade de vida, mesmo no vale. Porque na presença de Deus somos capazes de viver novidade de vida, mesmo no vale. Você não será um morto-vivo. Não, 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 não. Aleluia. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus renove a esperança no seu coração. Que nessa manhã a paz que excede todo entendimento te alcance nessa manhã. Quando o medo bater na sua porta, diga: eu sei em quem tenho crido. 1 Timóteo 1,19, Paulo no momento de aflição, ele disse: eu sei quem tenho crido. Davi no momento de aflição disse: eu não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia! Valorize a presença de Deus, porque ela é suficiente. E para continuar o versículo, Davi vai dizer: porque a sua vara, o seu cajado me consola. Deus tem os instrumentos necessários para te consolar. Aleluia. Para o Senhor não falta nada. Tudo Ele tem. A vara, cajado, te consola. Ele tem os instrumentos necessários para lhe consolar, para se apresentar. Então não deixe esse momento difícil te dominar. Mas quando esse momento difícil tentar te dominar, querido, querida, diga bem alto: eu sei que tu estás comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória, aplauda ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Esse bom pastor, ele está aqui conosco, está aí com você, cuidando de você, te guiando, te direcionando, porque tudo Ele tem. Não é, diaconisa Natália? Vamos continuar, Salmo 23, com o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém, glória a Deus. Já estamos chegando perto da conclusão da nossa lição.
avançando já para o tópico de número 3.2, página de número 16, vai falar para nós a respeito do relacionamento com as ovelhas. O Salmo de número 23, ele é dividido em 2 blocos. O primeiro bloco fala a respeito do pastor e as suas ações. E já no versículo 5, começamos o segundo bloco, que vai falar a respeito do pastor e o relacionamento que ele tem conosco. O salmista já vai começar o Salmo de 23, versículo 5, no primeiro tópico falando: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. O salmista está trazendo à luz do nosso entendimento o relacionamento com o pastor, que nos dá a credibilidade de se assentar na mesa da comunhão. Quando o salmista diz: preparas uma mesa para mim perante os meus inimigos, ele está dizendo que para a mesa da comunhão está ortogado a se assentar quem tem relacionamento com o pastor. Não é porque a mesa está posta que está liberada para se assentar na comunhão livremente. Se de 1 a 4 o salmista relata a respeito das ações do pastor, no versículo 5 em diante ele vai falar a respeito da credibilidade que nós temos de se relacionar com ele. E que credibilidade é essa? Se assentar na mesa da comunhão. Só que essa mesa de comunhão não ficará em oculta. Essa mesa de comunhão ficará exposta para que todos vejam o valor da comunhão com o nosso pastor. E ele vai continuar dizendo: unge a minha cabeça com óleo. Quando ele diz unge a minha cabeça com óleo, me recebe com honraria. Me recebe diante da tua presença, do relacionamento com honra, para que eu possa estar em contínuo comunhão. E o interessante é que o nosso pastor conhece. No tópico 3 dias vai dizer a respeito disso. Ele, mediante o nosso relacionamento, nós entramos dentro do relacionamento. Ele conhece as nossas características, a nossa individualidade, a nossa identidade, o nosso temperamento, as nossas personalidades. A cada ovelha se trata de uma personalidade, de um temperamento, de uma individualidade, de uma identidade. E o salmista está dizendo para nós que o nosso pastor conhece a individualidade de cada ovelha. Ele conhece o temperamento de cada ovelha. E o salmista está relatando para nós que podemos não somente nos assentar na mesa da comunhão com as nossas individualidades, como também possamos ser recebidos com honra nessa mesa de comunhão. Então, nessa manhã, perante a todo esse estudo que está sendo dado aqui, Deus está te entregando informações valiosíssimas para a sua vivência dentro do Evangelho. Todos nós temos uma identidade, todos nós temos uma individualidade, todos nós temos uma personalidade, mas o salmista não está afirmando que isso está separado apenas uma classe de pessoas, nem limitado a uma classe de pessoas. Está liberada a mesa da comunhão para quem quer se assentar com ele e se relacionar com um bom pastor. É bem verdade que todos nós aqui, esses jovens profetas, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade, mas o interessante do Evangelho é isso, é que Cristo não morreu apenas por uma classe de pessoas que apenas possuem uma característica. Todos nós temos o direito de se assentar à mesa da comunhão com Ele, de se relacionar com Ele. Talvez você esteja aí na sua casa assistindo essa aula e pensando que a mesa da comunhão, ser recebido com honra, está disponível apenas uma classe de pessoas, e nós hoje aqui somos os exemplos para a sua vida nessa manhã, que se assentar na mesa da comunhão com o pastor está liberado para quem quer se disponibilizar a esse relacionamento. Então nessa manhã nós queremos te dar uma palavra de encorajamento. Se peça mesmo, preparas uma mesa, mas não peça só para ele colocar a mesa, não. Se disponibilizem a se assentar na mesa e ter comunhão com ele, crescer com ele, se desenvolver com ele. Ele te conhece, sabe quem você é. E eu acho interessante que ele nos conhece não quando os ossos foram formados no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. É só lembrarmos da palavra do Senhor a Jeremias, que vai dizer: antes que se formassem os ossos no ventre da sua mãe, eu te escolhi, Jeremias. Deus já nos conhece antes mesmo da fundação do mundo e quer se fazer conhecido a nós. Então que possamos nos assentar nessa mesa da comunhão, ter a nossa cabeça ungido com óleo, ser recebido com honra e nos disponibilizarmos a conhecer mais Ele. E o salmista vai continuar o versículo dizendo: e o meu cálice
transborda. Eu gosto da versão da minha Bíblia que ela vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Dentro da cultura ocidental, quando você chegava numa festa, quando você chegava numa reunião, você recebia um cálice para poder estar naquele ajuntamento e poder se relacionar com todos os convidados. Na medida em qual você estava celebrando a festa e você ia tomando o seu cálice, a bebida ia terminando, o garçom vinha e enchia novamente o seu copo. Todas as vezes que o copo era cheio, o anfitrião estava dizendo que você ainda era bem-vindo a estar presente naquela festa, naquela reunião, naquele ajuntamento. Quando o salmista está dizendo, e faz o meu cálice transbordar, o salmista diz, não deixa o meu cálice vazio, para que eu entenda que eu sempre sou bem-vindo dentro do nosso relacionamento. Quando o salmista está dizendo, faz transbordar, faz muito além daquilo que é o normal, ele está dizendo, eu anseio tanto pela tua presença, que eu quero que tu mostre para mim, ó bom pastor, que tu me queres aqui continuamente dentro do nosso relacionamento. A ideia para nós nessa manhã é esta, que nós possamos ter a alma ansiando, que não ficar com o cálice pela metade nem terminando, porque cálice terminando quer dizer que nós não somos mais bem-vindos no lugar da comunhão, que a nossa alma anseie para que o nosso cálice esteja transbordando na presença do nosso bom pastor, porque quanto mais o cálice transborda, quanto mais o cálice enche, mais o bom pastor está dizendo, você é bem-vindo aqui, eu te quero aqui, se relaciona comigo, me conhece mais intimamente, eu quero me revelar mais na minha plenitude para você. Foi muito interessante que a jovem Natália falou, que nesses momentos caóticos é o momento que mais Deus tem prazer em nos guardar, e pegando um ganchinho do que ela falou, quanto mais os momentos parecem ser difícil, mais Deus está propenso a querer deixar o nosso cálice transbordante, porque cálice transbordante é uma estratégia de Deus revelar a plenitude daquilo que Ele é. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que o nosso bom pastor quer revelar a plenitude daquilo que Ele é para nós, não em parcialidade, mas sim em totalidade. Eu lembro da vida de Jó, que um cenário caótico para Jó foi uma tremenda estratégia para que a plenitude de Deus fosse revelada. Jó, antes do cenário caótico, Jó está dizendo, eu apenas ouvia falar. Pós o cenário caótico, Jó está dizendo, agora eu te vejo, os meus olhos te veem. Eu quero acreditar que no meio de todo esse cenário que nós estamos vivendo, Deus está nos proporcionando estratégia para que o nosso cálice possa estar transbordando. Talvez para algumas pessoas o cálice já estava perto do final de terminar, e talvez receberíamos o convite a se levantar e se retirar, porque não éramos mais bem-vindos na reunião. Mas glória seja dada ao nome do nosso Senhor, porque nessa manhã a nossa alma está clamando, assim como o salmista clamou, faça o meu cálice transbordar. Oh, glória a Deus. Miguel falou para mim, não é para pregar, é para dar estudo, mas a gente é pentecostal e sente a presença de Deus. Eu não sei você, mas nessa manhã a nossa alma está gritando, clamando, o meu cálice está aqui, quem disponibiliza o transbordar é o Senhor. Então que nós possamos esticar as nossas mãos com um ato de fé nessa manhã, dizendo, transborda, ó Deus, porque eu quero, só tem o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. O governo está estudando possibilidades, a OMS está estudando possibilidades, o mundo está estudando possibilidades, mas o que a igreja precisa, só o nosso bom pastor tem, e estamos com as mãos direcionadas com o nosso cálice, dizendo, transborda, nos faz entrar na tua presença e nunca mais sair dela. Oh, glória a Deus. Dentro das nossas individualidades, dentro das nossas peculiaridades, dentro das nossas personalidades, o bom pastor entregou um cálice para cada um, para que ele possa usufruir da bênção do relacionamento nosso com Ele. A ideia de Deus para conosco não é viver um relacionamento à distância, é viver um relacionamento íntimo, para que nós, na medida que o conhecemos, possamos ansiar cada vez mais em estar na sua presença.
A verdade é essa: quem se assenta na mesa da comunhão, quem unge, quem tem a cabeça ungida com óleo de uma forma honrosa, tem a alma ansiando pelo transbordar da comunhão com Ele. Que possamos permanecer nesse lugar e nunca mais sair, porque é aqui que nós permanecemos vivos. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Ele quer transbordar o seu cálice nessa manhã. Permaneça firme com Ele. E vamos encerrando o estudo de Salmos de número 23, com o versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jovem Miguel. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, antes de eu começar a falar a minha parte aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Leomar Dionel, pastor Helena Raquel, pela vida do pastor André Brandão, da missionária Catiúça, que muito tem se esforçado nesse tempo de isolamento, em que a igreja não pode frequentar presencialmente. A gente tem visto o esforço de vocês, que Deus possa recompensá-los, tá bom? Nossos pastores presidentes, pastora Wanda, pastor Carlos Costa, e em especial, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida da equipe de mídia da ADVIP, que muito tem se esforçado para que você que está na sua casa possa receber de Deus através da internet, tá bom? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, como já foi muito bem falado por todos, este salmo de número 23, ele retrata muito sobre a questão da intimidade, sabe? Entre o pastor e a ovelha. O comentarista da revista, ele vai dizer que o Salmo 23 é um poema escrito por Davi. E este mesmo comentarista, ainda segundo ele, revela que a proposta do Salmo é a relação de Deus com os seus filhos. Então, o Salmo de número 23 vai falar sobre esta relação entre a ovelha e o pastor, entre Deus e os seus filhos. Para o comentarista, a palavra pastor indica intimidade. Ele vai dizer isso na lição. A palavra pastor, ela indica intimidade. Eu concluo, baseado na fala do comentarista, que todos os pontos citados pelo salmista no Salmo 23 são para todos os que possuem intimidade, para os achegados, para os filhos. Sabe, todo salmo de número 23, proposto pelo salmista, é para aqueles que estão próximos, para aqueles que são íntimos, para aqueles que são considerados como filhos. Eu concluo também que o Senhor nos abençoa por causa dessa intimidade. O primeiro ponto é que todas as dádivas que estão aqui no Salmo de número 23 são para aqueles que são filhos, missionária Catiúça. Eu também concluo que as dádivas que estão aqui, elas, Deus nos abençoa por conta dessa intimidade que nós temos com Ele. Ou seja, porque estamos próximo dEle, a gente acaba recebendo todas essas dádivas que estão aqui no Salmo de número 23. Quais seriam então essas dádivas? No caso, por exemplo, ter Ele como pastor é o primeiro presente, é a primeira dádiva que Deus pode nos dar por estarmos perto dEle, é ter Ele como nosso pastor, sabe? E aí, é não ter falta dEle, porque a proposta é o Senhor meu pastor e Ele não me falta. Então, ou seja, é você tê-lo como pastor e não ter a falta dEle. Só que existem alguns momentos que a gente pensa que Deus não está ali, sabe? Aquele momento de adversidade, a gente pensa que Deus não está. E aí parece mentira, né? Essa ideia, não, Deus vai estar, mas
Eu estou sentindo que Ele não está comigo. Só que eu preciso lhe dizer algo. Existe uma fase na vida cristã que você vai enfrentar dois tipos de Jesus, podemos dizer assim: o Jesus presente manifesto e o Jesus presente oculto. Qual é a base bíblica para isso? Marcos capítulo 4, verso 35. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade, Jesus estava presente, só não se manifestava. Ele estava oculto, mas estava presente. No sepulcro diante de Lázaro, era o Jesus manifesto. Na sogra de Pedro, era o Jesus manifesto. Com o centurião de Cafarnaum, era o Jesus manifesto, presente e se manifestando. Mas ali na tempestade, era o Jesus que estava presente, mas estava oculto. E o fato de Deus não se revelar em questão de ações, não quer dizer que Ele não está. Porque Deus está, mas pode não estar manifestando alguma coisa, mas está. Porque Jesus nos prometeu: eu estarei com vocês, desde agora até a consumação do século. Então a primeira dádiva que a gente recebe é tê-lo presente. Pode ser manifesto ou não, mas ele vai estar lá. Concluo também que além das dádivas serem dadas aos filhos, e essas dádivas só são dadas por causa da intimidade, eu também acredito que essas bênçãos, Natália, elas servem para fortalecer a nossa aproximação com Deus. Como assim? Deus nos abençoou porque estamos próximos dele, e Deus nos abençoou porque somos filhos dele, mas também essas bênçãos de Deus, ser pastor, nos guiar a pastos verdejantes, estar conosco se andarmos pelo vale da sombra da morte, elas servem para fortalecer nosso relacionamento com Deus. É uma maneira de Deus nos manter para perto dele. Não é a base da vida cristã, mas é um jeito de nos agradar, é o tal do mimo de Deus, né? A base da vida cristã é a fé, mas o Senhor nos dá essas dádivas. Agora, eu concluo a seguinte questão. Quando o salmista diz assim, Esté, certamente, bondade e misericórdia me seguirão, a palavra certamente aqui, ela é a palavra-chave do versículo 6. Por quê? Porque Davi chega à conclusão que se Deus se revela sendo pastor, guiando a pastos verdejantes, etc., a bondade e a misericórdia dele não vai faltar. Ora, se Deus é meu pastor, ora, se Deus me guia a pastos verdejantes, ora, se Deus refrigera a minha alma, então a bondade e a misericórdia dele não vai me faltar. Eu vou continuar tendo bondade e misericórdia. E isso, Esté, é porque, na verdade, todas essas dádivas de Deus, esses presentes de Deus, esta maneira de Deus se comportar, é resultado da bondade e da misericórdia dele. Deus só é pastor, Deus só te leva às águas tranquilas, só te dá pastos verdejantes, só está com você se você passar pelo vale da sombra da morte, porque Deus é bondoso e misericordioso. Tudo isso é resultado dessa bondade de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ser bom e misericordioso é caráter de Deus, sendo assim, o convite é para que venhamos amá-lo, pois as suas dádivas são fruto disso. Ou seja, a bondade e a misericórdia de Deus é resultado de quem Deus é. Então a proposta não é que você venha amar somente aquilo que Deus faz, mas amá-lo, porque o que Ele dá a você é resultado daquilo que Ele é. Eu anotei algo para eu não esquecer. Amar as bênçãos de Deus e não amá-lo é amar a água e não a fonte. Quando você ama só aquilo que Deus dá, mas não o ama, você está amando a água, mas você não ama a fonte. E a gente precisa entender que a água só existe por causa da fonte, sabe? Então o convite não é amar a água, o convite é amar a fonte. O convite não é amar o presente, o convite é amar quem presenteia. O convite não é amar quem dá o peixe, mas o pescador. Este é o convite. Bondade e misericórdia me seguirão. Na nossa cabeça, o verbo seguir dá somente a ideia de alguém seguindo quem está à frente. Mas o verbo seguir dá a ideia de acompanhar, Esté. E acompanhar fala de estar ao lado. Estar ao lado fala de coluna. Sabe, imagina se eu tivesse entre a Esté e a Natália. Grande honra, né? Seriam minhas duas colunas.
Se Davi está dizendo a misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, ele está dizendo a seguinte questão: eu não ando à frente da misericórdia e da bondade, eu caminho firmado nelas. Você entende isso? Por que é que a gente caminha? A gente caminha porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos firma. Como eu disse anteriormente, bondade e misericórdia tratam-se do caráter de Deus. No caso, Esther, Davi estava dizendo: eu caminho porque eu o conheço, porque eu sei quem é Deus. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que Davi disse, Natália, que habitaria na casa do Senhor por longos dias? Porque, segundo o comentarista, missionária Catiúcia da revista, o pastor vive com as ovelhas. E por entender isso, Davi resolve estar onde o Senhor está. O comentarista vai dizer que o pastor, ele vive com as ovelhas. Aí Davi entendeu: ora, se o pastor vive com as ovelhas, eu quero estar onde o pastor está. Se ele quer viver comigo, eu quero viver com ele. Por Davi concluir que bondade e misericórdia o seguiriam, ele resolve ficar na casa do Senhor. E como eu disse antes, bondade e misericórdia são características de Deus. Por Davi conhecer a Deus, ele resolve ficar. Eu anotei algo para não esquecer. É mais fácil ficar quando entendemos quem Deus é. E é mais fácil ir quando só visamos somente o seu poder e aquilo que Ele dá. Por que as pessoas têm dificuldade de ficar? Porque precisam conhecer a Deus. As pessoas buscam experiências com as bênçãos de Deus e o poder de Deus. Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis. Não mandou buscar as bênçãos, mandou buscar-me-eis. No caso, é buscar o Senhor. O pastor não só quer dar dádivas, ele quer ter relacionamento com a gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Eu aprendi algo com meu esposo, o pastor André, que dentro do Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, há uma possibilidade, pode acontecer, né? De um dia andarmos pelo vale da sombra da morte. Não quer dizer que todo dia vamos acordar à sombra do vale da sombra da morte. É uma possibilidade. Mas o versículo final, certamente, bondade e misericórdia. Enquanto tem uma possibilidade de dias maus, de dias chuvosos, temos a certeza de que bondade e misericórdia nos acompanharão, estarão conosco todos os dias da nossa vida. Não é isso? Que bênção mesmo, que manhã poderosa que tivemos nesse dia. No próximo domingo, continuaremos com o estudo de Salmos. Vamos ter o estudo de Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Está baseado no Salmo de número 25. Então, estuda aí durante essa semana, que semana que vem vamos ter mais surpresas. Fica ligado também no culto de hoje à noite, culto de celebração ao Senhor, às 6 horas da tarde, para que você possa cultuar ao Senhor, você e sua família. Como nós temos costumes aqui na nossa igreja, nós todo domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós oramos pela família. E já que estamos todos reunidos aqui, vamos orar pela família. Eu quero convidar já o pastor Sérgio, que está aqui conosco, para ele fazer essa oração pelas famílias e nos despedir também com a graça do Senhor. Enquanto ele está subindo, eu quero agradecer ao pastor Elielmar, pastor Helena Raquel, que mais uma vez nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendermos mais, sermos edificados, fortalecidos pela palavra. Quero agradecer à mídia, agradecer ao Ministério de Louvor e todos os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã, na intercessão, os jovens profetas que participaram, sendo a Natália, a Esther e o Miguel, e quem acompanhou logo de início, tivemos também a aula com o Everson, diácono Everson, com o jovem Giovanni e o evangelista Sérgio de Castro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos colocar de pé. Para os irmãos presentes, para os irmãos que estão online. Quero louvar a Deus por essa manhã, uma manhã singular. Eu estava ali, missionária Catiúcia, pensando que tudo que nós estamos vivendo nessa quarentena está se tornando memorial, porque esse momento aqui pode ser único e histórico, que essa quarentena vai acabar, esse vírus vai embora, mas tudo que nós estamos vivendo aqui vai ficar eternizado
dentro de nós, e muitos aqui vão verbalizar para os seus filhos, netos, e com certeza Deus tem um tempo favorável para nós. Vamos orar, mentaliza aí na tua família. De repente tua família está vivendo um tempo tranquilo, um tempo de águas tranquilas, mas você conhece uma família que está vivendo aí um período de mar revolto. Então interceda por essa família, tá? Vamos unir a nossa fé, irmãos. Se a gente não orar, a gente vai esmorecer, tá? Então fica aqui a dica, ou você ora ou você esmorece. Não tem a terceira opção, tá bom? Então vamos continuar nos derramando no altar de Deus, porque Ele está lá e quer se revelar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, no número reduzido por causa dessa quarentena, mas estamos unidos a milhares e milhares de irmãos em Cristo, que estão em casa, Senhor, que estão, ó Pai amado, dedicando esse tempo a aprender a Tua bendita e suficiente palavra. Ó Deus, em oração, nós queremos agora abençoar famílias, Senhor, que quem sabe está vivendo um tempo de turbulência, um tempo, Senhor, desafiador, mas a Tua igreja se levantou como um exército forte e valente para interceder por essas famílias. Eu apresento sobre tudo, Senhor, cada família devipense a Ti nesta manhã, e também, Senhor, eu apresento a Ti cada família queimadense, meu Pai. Vai abençoando o pai de família, porque eu sou um, meu Deus, e as demandas são muitas, mas o Senhor é aquele que tem os instrumentos necessários. Ó Deus, abençoe as mães, porque muitas são mães e pais ao mesmo tempo. Abençoe os filhos. Ah, meu Deus, que essa nuvem de provisão chegue queimados, recalar de reba, toque a sé, reba, toque na can, show, rebaracan, doroche, rema, de comenerra, se ando reva, de como no reaciatá. Ó Deus, que essa nuvem de provisão se estabeleça sobre queimados, e que se essa cidade possa viver um tempo favorável, Senhor. Ó Deus, é na ousadia do Teu Espírito que nós oramos, é na fé nossa que está debruçada sobre a Tua palavra que nós oramos. Ó Deus, feliz é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se mostre para o Brasil, que o Brasil possa ver a Tua face. Deus, em nome de Jesus, cada família brasileira, do Apoca ao Chuí, ó Deus, de uma ponta a outra dessa nação, eu apresento a Ti nesta manhã. Nos dê um resto de domingo abençoadíssimo. Abençoe o evangelista Sérgio de Castro, abençoe o jovem Miguel, abençoe o diácono Everson, abençoe a diaconisa Natália, abençoe, Senhor, a jovem Esther, abençoe o jovem Miguel, abençoe a missionária Catiúcia, que conduziu com muita maestria esse bate-papo. Abençoe nossos pastores, Senhor, que são 2 bandeirantes da fé, pastor Eleomar e pastor Helena Raquel. Deus, nós continuaremos marchando e dizendo que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Por mais que o mundo tenta gerar em nós murmuração, mas o nosso coração está em Ti, e nós continuaremos dizendo: o Senhor é bom, independentemente do ter ou de não ter. A nossa esperança está direcionada para Ti, Senhor. Continue conosco, nos leva em paz para os nossos lares e continue, Senhor, diante de nós, em nome de Jesus. A igreja que orou, diga amém. Você que está em casa e orou, diga graças a Deus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça salvífica e redentora do nosso amado Jesus Cristo, e as doces e bendita comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, que com paciência aguarda a volta iminente de Jesus. Que a igreja vitoriosa diga amém.
Até aqui. E por isso, Deus abençoe. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.